Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Andreia e hoje é um dia muito especial, que é o quê? É o meu primeiro vídeo aqui no canal. Vai ser um vídeo sem edição, sem corte, vai ter muito né, muito vício de linguagem, vai ter muito trem errado. Não tem produção, não tem maquiagem, não tem nada. Só pra não dizer que não tem maquiagem, tem só um brilhinho na minha boca, por conta de hidratar mesmo o lábio. Mas é um canal que já tá no meu papel há muitos anos. Eu abri mesmo esse canal, foi em 2011, se eu não me engano, né? Ou 2011, enfim, era quando meu filho era bebê. Eu tinha aberto um antes para contar a gravidez. Fiquei com vergonha, não postei. Mas qual era o objetivo naquela época? E de uma certa forma hoje também, não mudou esse objetivo. É de compartilhar a experiência e de ter como se fosse um diário, um registro, uma plataforma onde tem um registro. Eu gosto muito do YouTube, eu aprendo muito, eu uso muito o YouTube. Então, na medida que foram nascendo os outros filhos, né? Eu aumentava esse desejo, mas a coragem não chegava. Eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo de um monte de coisa, tinha medo da exposição, tinha medo de muitas coisas. E com isso eu fui protelando. Só que isso sempre foi um projeto, as crianças foram nascendo e crescendo também tendo esse desejo, pelo fato de ser uma plataforma de fato que a gente consome aqui em casa. Né? Hoje eu tenho 4 filhos, tenho o Pedro, que tem 14 anos, que inclusive vocês vão achar uns vídeos perdidos aí, túnel do tempo, é os vídeos que tem gravado nesse canal, né? Tem gravado aí já no canal, que subiu aí no canal, no privado, que eu era assim que eu compartilhava, deixava tudo no privado. Essa semana eu até coloquei 2 aí, que é a risada gostosa dele e os primeiros passos, que em breve eu vou contar um pouco da jornada da história. Eu sou mãe atípica, né? E venho contar também mais pra frente a história do Pedro. E depois eu tive a Maria Luísa, 2 anos e 3 meses depois. E depois de 5 anos eu tive os gêmeos, né? Então os gêmeos hoje estão com 6 anos, vão fazer 7. Né? Maria Luísa tá com 11, vai fazer 12 em dezembro. Ela e os gêmeos fazem aniversário com uma semana de diferença. Então é isso, eu quis mesmo colocar em prática. E por que do título Recomeçando aos 42? Porque não só no canal tá existindo vários recomeços aqui do lado de cá. Eu, depois que eu fui mãe, né, muita coisa mudou. Eu era cabeleireira e aí eu deixei minha profissão de cabeleireira e fui mergulhando nesse universo mãe. Eu tive que abrir mão da minha carreira, onde eu morava, não tinha rede de apoio, era bem complicado. Então a minha prioridade sempre foi os filhos. E por essa prioridade sempre ser os filhos, né? Então eu abandonei mesmo a minha carreira. E o que eu fiz depois, né, disso? Eu fui estudar, eu fiz formações, curso, fui para lá de terapia, desenvolvimento humano, que eu gosto muito. Me formei em educadora parental e me especializei em sono infantil e bem-estar familiar. E tenho sempre buscando essa jornada. Atualmente eu atendo bem pouco, porque eu resolvi do ano passado também empreender, né? Abrir uma loja de roupa infantil, que mais em outros vídeos eu conto mais essa história também, como aconteceu. E com muitas coisas que eu quero dividir, trocar experiência aqui ao longo do caminho, eu engordei muito. Eu tenho 1,57 m e já cheguei a pesar 112 quilos. E eu tô nessa jornada de volta, só que dessa vez eu já tive outros processos de emagrecimento também. Eu tive um processo antes de ter o meu primeiro filho, que foi legal. Depois eu tive um outro especificamente para engravidar da segunda filha. E depois um outro processo de emagrecimento que eu emagreci, mas não era para engravidar não. Mas por conta de ter emagrecido, eu engravidei de forma natural dos gêmeos. Totalmente natural, e eles são bivitelinos. Eles são diferentes. E aí, o que acontece? Depois da gestação, eu engordei muito. O peso que eu tenho hoje, para vocês terem noção, é um peso superior ao que eu terminei a gestação gemelar. Foram 2 filhos de mais de 3 quilos. E mesmo assim,
Depois eu logo perdi, já eliminei tudo, voltei ao peso inicial, poderia ter continuado o processo, mas não foi isso que aconteceu. Aconteceram várias coisas e eu cheguei aos 112 quilos. Hoje no caminho já tô com 104, né? 104 e pouquinho que eu pesei essa semana. E eu quero também dividir, compartilhar, porque o emagrecer ele não vai só da alimentação, só ali da atividade física, vai mais coisa. Então, assim, eu quero recomeçar, eu tô num processo muito lindo de autoconhecimento, dessa jornada de autocuidado e também de transformação da casa, da organização e tudo mais. Eu sempre fui muito apaixonada no universo da organização, gosto, sabe, de planilhar, de fazer muita coisa, de organizar, de colocar os horários, de fazer uma rotina bem bacana, né? Eu consigo preparar muito para os outros, como eu tenho assim as minhas mentoradas na questão do sono infantil, que o sono vai além do sono do bebê, né? Então ele vai com a rotina da casa que a mãe tem, a rotina para ela de autocuidado, tudo envolve o sono do bebê. Não é só colocar, fazer técnicas e colocar a dormir se o ambiente em volta não tiver propício a isso. Então eu estou, né, num momento de transformação da minha vida, da minha casa. Eu tô no processo também de repouso, que nessa correria toda louca, eu tive ali uma celulite infecciosa na perna, que me paralisou, me parou em algumas coisas, porém em outras, como essa do YouTube, estão aqui, sentadinha de repouso e em recuperação, fazendo o que eu já queria fazer há muito tempo. Claro que também eu tive apoio de algumas pessoas que gostam muito de mim, mas um apoio especial também da minha mentora, que ela tem um canal aqui, né, a Michelle, e eu vou colocar depois até o link embaixo, se eu saber colocar, porque eu tô fazendo assim, no rumo. E na última sessão, né, eu contratei ela por conta mesmo dessa jornada de emagrecimento, e porque ela fala muita coisa no canal dela, que, assim, eu me conectei bastante, sabe? Então, nessa jornada aí, eu contratei ela nesse processo, que foi maravilhoso. E aí ela falou, sabe, sobre ter essa coragem mesmo de colocar aqui. E aqui no canal vocês vão ver o quê? Brincadeira com as crianças, vocês vão ver vlogs, né? Dia de faxina, mais faxina sem organização. Não sou muito dessa né? Renda extra que eu faço também, as minhas ideias, minhas criatividades, as brincadeiras com as crianças eu já falei, mas eu quero fazer algumas trollagenzinhas com eles, que eles amam essas coisas, né? E mostrar a reação daqueles que permitirem, porque o Pedro, não sei se ele topa muito participar, não. Mas os outros topam e muito. E vou colocar isso aqui, colocar a jornada do emagrecimento, o que eu tô fazendo. E quero trocar também essa experiência aí com vocês. Vocês gostam de conteúdo assim, de recomeço, de troca, de contar história, eu vou trazer muito ensinamento do que eu sei aqui, das formações que eu tive, do que eu venho tentando, porque não é fácil. Principalmente a jornada de emagrecimento, para mim, é o mais desafiador. Não é nem começar, é manter, é continuar. Porque cair, a gente vai cair. Mas quando cai, continuar. Esse é o desafio maior, sabe? E ver a nossa evolução, olhar para a nossa evolução, se perdoar, se amar, se conhecer, se cuidar. Então, é sobre isso que eu venho trazer aqui para vocês. Não fiz roteiro do vídeo, não fiz nada. Simplesmente eu abri a câmera e tô aqui falando para vocês, né? Ainda tem que, eu acho, consertar foco. Tem muita coisa para desenvolver. Mas sabe que lá o feito é melhor que o perfeito? E só vai. E é o que eu fiz hoje. Então, é só um vídeo mesmo de uma breve apresentação e de várias ideias que eu tenho aqui. Eu sei que eu posso contribuir e eu sei que o canal, a troca, a experiência de quem tá aqui vai contribuir muito para mim também, né? Então, assim, desse início de ano, nós estamos em setembro, poderia ter ido mais? Poderia. Mas eu sei onde eu parei, onde eu não continuei, onde eu me sabotei. E eu quero compartilhar essas coisas também com vocês, né? Então, de 112, como eu falei, né? Então, tô
em 104 quilos. E é isso. Vou compartilhar aquilo que vocês também falar. E eu queria pedir para vocês deixarem comentários se vocês gostam de canal assim. Se vocês gostam de conteúdo onde tem maternidade, onde tem vlog, onde tem ideia. Viagens, talvez, porque eu não sou muito de viajar, não. Com 4 crianças é mais desafiador. Mas não é impossível. Eu fiz uma viagem de, acho que foram 12 horas de carro no ano passado. Eu achei que seria mais difícil. Só foi assim, um pouquinho difícil a volta. Mas a ida foi super tranquila. A volta, um deles passou um pouco de mal, né? Assim, não estava muito bem. Mas conseguimos voltar tranquilo para casa. E lá também foi maravilhoso e tudo mais. Mas assim, o que eu fizer no meu dia a dia, eu quero compartilhar a rotina, o desenvolvimento e sem filtro. Esse é o mais importante aqui, né? Então é isso, já tem aí 10 minutos de vídeo e tô aqui de coração aberto para receber vocês. Eu gostaria muito de conhecer vocês, de ver de compartilhar a experiência também e de ouvir a experiência de vocês, principalmente nessa jornada que não é fácil do emagrecimento, né? E vamos juntas, que eu sei que nós vamos conseguir transformando dentro e fora, porque para emagrecer precisa, né? E para me ajudar aqui, ó, se inscreva no canal pra gente dar continuidade a esse projeto aqui maravilhoso, que eu quero muito contribuir com vocês. Um beijo e muito obrigada por estar aqui comigo.